Olá! Na mensagem de hoje, nós conversamos um pouquinho sobre sermos filhos da bênção. Barbaracá significa filhos da bênção. E como se vive um barbaracá? Eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Um barbaracá vive com a sua identidade em Cristo, cumprindo o seu propósito e tendo um destino muito claro. Por isso, viva como um filho da bênção. Deus te abençoe. Hoje é um dia especial. Você está vendo aqui que tem alguns adolescentes aqui. Não é costumeiro dos nossos cultos termos tantos adolescentes aqui. Nós estamos com uma camiseta especial, estou com essa camiseta especial, não sei se você reparou, camiseta do Barbaracá. E ontem nós tivemos um tempo muito especial. Eu já vou falar mais sobre o Barbaracá, mas eu quero te convidar junto comigo a assistir um vídeo que nós vamos passar agora, alguns dos melhores momentos do que tivemos ontem como igreja. Isso aí, galera, muito bom. Como igreja, nós vivenciamos um programa formacional que nós denominamos Escola de Pais. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. E a Escola de Pais, dentro da Escola de Pais, tem uma escola que chama Barbaracá, que é essa camiseta que nós estamos usando hoje, que é para famílias com filhos no ano que completam 15 anos. Então, todos aqui já completaram ou estão às vésperas de completar 15 anos. E é um ano onde nós vivenciamos semanalmente, dominicalmente, nós temos encontros, tanto para os pais. Cadê os pais de Barbaracá? Tem pai de Barbaracá aqui? Olha aí, quanto pai de Barbaracá aqui. É um ano onde os pais de Barbaracá também estão ali em classe, tendo encontros, falando sobre a nova geração, sobre a vida do adolescente, também sobre a dinâmica da paternidade e maternidade. E esses adolescentes, então, vivenciaram durante todo esse ano esses encontros. Nós tivemos o Tempo do Hotel, que é um encontro que a gente faz especial. E ontem, tivemos o Celebrando a Vida também ao longo do ano. E ontem, em específico, nós tivemos a nossa Celebração da Bênção, que é um momento muito precioso, onde os pais, ao longo do ano, constroem uma bênção. Ao longo do ano, eles são estimulados a escreverem de fato uma bênção, e eles declaram essa bênção no dia de ontem sobre a vida desses adolescentes. E hoje é a formatura, por assim dizer, aqui na igreja. Hoje é um culto muito especial, porque é o tempo onde nós, como igreja, abençoaremos também esses adolescentes. E eu preparei uma mensagem ao nosso coração, não só para os adolescentes, mas para todos nós como igreja. E título ou tema é Como se vive um filho da bênção. Barbaracá significa filho da bênção. Então a ideia hoje é pensarmos juntos como vive um filho da bênção, como vive um Barbaracá. Eles foram expostos a isso ao longo desse ano, e eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que nós conversamos ao longo do ano como Barbaracá, e que tem princípios muito valiosos que se aplicam à nossa vida. Vai ter um QR Code aqui, você pode ter acesso ao esboço da mensagem e também ao boletim. Você pode acompanhar aí a mensagem. Eu quero te encorajar a criar esse hábito. É muito precioso você poder anotar aquilo que o Espírito de Deus está falando ao seu coração. Tem um papel na frente da sua cadeira, você pode anotar aí também, ou pode baixar o esboço, e no boletim você tem acesso àquilo que está acontecendo na nossa igreja. Amém? Pensando como se vive um Barbaracá, como se vive um filho da bênção, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos olhar hoje sobre 3 perspectivas de como se vive um Barbaracá, 3 dinâmicas ou 3 características de como se vive um Barbaracá. Primeiro, sobre a identidade de um Barbaracá. Segundo, sobre o propósito de um Barbaracá. E terceiro, sobre o destino
de um Barbaracá. Então nós falaremos por primeiro sobre a identidade de um Barbaracá. Gênesis capítulo 1, versículo 27, é um texto muito conhecido, e o texto diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O texto também será projetado, caso você não tenha a sua Bíblia aí. Eu vou ler novamente, o texto diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Deus nos cria a partir dos seus próprios atributos, a partir do próprio ser de Deus, Ele nos cria. Por isso, um Barbaracá vive a sua identidade. Falamos sobre identidade esse ano, sim ou não? Sim. Não vamos decepcionar, irmão. Todo mundo. Falamos muito sobre identidade. Por quê? Porque para falarmos sobre como se vive um filho da bênção, não há possibilidade se não iniciarmos em nossa identidade. Por isso é primordial que esteja em nosso coração o entendimento, nossa mente, o entendimento de que Deus nos criou. Deus nos cria a sua imagem e semelhança. Nós não somos um fruto do acaso. Você não é um fruto aleatório de uma combinação genética qualquer, de uma família inimaginável. Deus nos cria, amém? Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E essa é o primeiro passo para que possamos viver como um filho da bênção. Como alguém que entendeu e tem vivido a sua identidade em Cristo Jesus. É um desafio, porque nós precisamos nos lembrar que se formos um pouquinho para frente em Gênesis capítulo 3, nós vemos a queda. A queda é o momento onde o homem, tomado de si próprio, se volta contra o Senhor e peca. Nesse pecar, a imagem de Deus é manchada. Por isso nós pecamos. Por isso nós erramos. Em Adão há o pecado. Mas em Cristo Jesus há redenção do nosso ser. Amém? Amém? Por isso que João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que a todos quanto receberam Jesus e creram em seu nome, nós temos agora o direito ou o poder de sermos filhos de Deus. Por isso a identidade de um Barbaracá é de filho. Você pode repetir comigo isso? A identidade de um filho da bênção é de filho de Deus. A nossa identidade, a identidade de um Barbaracá é de um filho do Senhor. Por isso nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, que Ele nos fez a sua imagem. João capítulo 1 também, temos o direito de sermos filhos de Deus. Essa identidade é de homem e mulher. Se você ler um pouquinho aqui, no versículo que nós já lemos, Deus os criou homem e mulher. Quando nós observamos, e você não precisa ir muito longe, para olhar para qualquer meio de comunicação ou qualquer ambiente, para ver que essa faceta da identidade do Senhor em nós, homem e mulher, foi manchada pelo pecado. Sim ou não? A gente não precisa muito para ver as ideologias que vêm sendo criadas e manipuladas e alimentadas, que deturpam essa identidade que Deus nos deu de homem e mulher. Nós vivemos como família de Deus. Deus é um ser relacional. Nós cremos nisso como igreja. Um dos pilares da nossa igreja é sermos uma igreja relacional. Deus é um ser relacional. Deus nos cria seres relacionais, seres familiares. Deus nos dá uma família biológica e Deus também nos dá uma família espiritual, a nossa comunidade de fé. É por isso que essa identidade é tão importante, porque agora, tendo a nossa identidade em Cristo Jesus, nós nos desprendemos da maneira como o mundo vê quem nós somos. Sutilmente, e um filho da bênção não vive assim, mas sutilmente nós vamos atrelando a nossa identidade, por exemplo, ao que fazemos. Então, eu sou Mateus e sou pastor. Tem alguma coisa de errado em falar isso? Não, porque eu exerço a vocação pastoral. Mas percebe que sutilmente eu sou Mateus, também sou advogado.
Eu sou o Mateus e faço tal coisa. Eu sou, por exemplo, e aí eu começo a atrelar aquilo que eu sou ao que eu faço. Mas tem um problema nisso. Porque e se aquilo que eu faço, em algum momento da minha vida, eu deixar de fazer? Eu já não sei mais quem eu sou? Se a minha identidade estiver atrelada ao meu trabalho, isso pode acontecer. É por isso que muitas pessoas tiram a própria vida ou passam por momentos de tristezas profundas quando a sua empresa quebra. Porque a sua identidade estava atrelada àquilo que ele fazia. Ou, por exemplo, a nossa identidade vai sendo, e a gente fala muito sobre isso no Barbaracá, a nossa identidade vai sendo atrelada ao meu pecado. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós somos aquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Não o fruto do pecado. Por isso, o primeiro passo para que possamos viver como um filho da bênção é avaliarmos o nosso coração e verificarmos se temos vivido a nossa identidade em Cristo Jesus. A sua identidade. E a gente precisa ser lembrado disso sempre, queridos. É muito sutil como a nossa mente vai nos levando a crer que nós somos, que a nossa identidade é aquilo que fazemos. Por exemplo, ou então as nossas relações. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, mas ela não define quem eu sou. Muitas vezes, e acompanhando adolescentes e jovens que estão namorando, isso não acontece aqui na nossa igreja, tá? Mas só em outros lugares. Começa um namoro e rapidamente a identidade daquele jovem, daquela adolescente é fundida com a identidade do outro. Porque agora a vida dele é aquele relacionamento. E aí aquele namoro que durou um total de 1 mês termina. E a vida daquele jovem se esvai em lágrimas. Não acontece aqui. Por que isso acontece? Por que um jovem, por que um ser humano que estava namorando termina e a vida dele acaba? Porque a identidade dele se atrelou àquela pessoa. A minha vida é o amor da minha vida. Eu tenho aconselhado os jovens da nossa igreja fortemente. Se eu ver uma postagem do seu namorado, amor da minha vida, eu vou atrás de você. Porque não deu para ser amor da vida com um namoro, gente, ainda. Então, vê como é sutil? Nós vamos atrelando a nossa identidade. Aquilo que eu faço, a minha carreira acadêmica, porque eu tenho agora um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho uma graduação, eu tenho um negócio, e aquilo me torna quem eu sou. Mas isso é um problemão. Porque a nossa identidade não pode estar nessas coisas. Um filho da bênção não vive a sua identidade nas relações, naquilo que faz, mas vive a sua identidade em Cristo Jesus. Amém? E é interessante começar pela identidade, porque a nossa identidade em Cristo Jesus, ela vai revelar o nosso propósito. Um filho da bênção, ele vive com propósito. Um filho da bênção, ele tem um propósito que foi instaurado, que foi criado, que foi gerado em nós pelo próprio Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 28 vai dizer: Deus os abençoou, o texto vai ser projetado aqui também, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Há um propósito de Deus aqui, há um mandato do Senhor para nós aqui. O propósito, primeiro, é de gerar vida. Todo filho de Deus carrega consigo o propósito de gerar vida. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 28, há um propósito em nós de gerar vida e filhos espirituais. Mateus capítulo 28, a grande comissão, há um propósito de Deus em todo filho, em todo Barbaracá, de gerar vida. Essa bênção da multiplicação, nós carregamos isso conosco. Porque se o Espírito de Deus habita em nós, e eu fui encontrado por esse amor, eu fui resgatado, antes eu estava preso, morto nos meus pecados e delitos, mas em Cristo Jesus eu fui resgatado, eu fui encontrado, agora eu tenho vida, eu carrego comigo então o propósito de transbordar essa vida, porque se eu não transbordar, eu posso amargar, como o pastor Marcos escreve,
Se eu não transbordar, eu posso amargar, eu posso ficar com aquilo comigo agora, e eu acabo vivendo um evangelho que não é bíblico. Porque se eu vivo como nós, como igreja, desejamos que cada um dos nossos membros vivam como um evangelho bíblico, se eu fui encontrado por esse amor, eu carrego comigo o propósito de gerar vida. Eu carrego comigo o propósito de gerar vida onde eu estiver. Não só de gerar vida, mas um propósito também de gerar transformação. Há um mandato cultural do Senhor para nós. Há um mandato cultural de gerar transformação. Nós falamos muito isso em nossa igreja, de sermos discípulos que geram transformação, discípulos com intencionalidade. Nós carregamos essa missionalidade em nós. Nós, na Conferência da Juventude que passamos há pouco, falamos muito sobre missões. Mas missões não necessariamente é única e exclusivamente ir ao campo, para o outro lado do mundo. Nós falamos muito para os adolescentes. É fazer missões lá na sua escola, com um amigo que está sentado do lado da sua mesa. Isso é sermos e carregarmos com o nosso propósito de gerar transformação. Eu me lembro que, pensando nisso, não nesses termos em específico, mas quando eu cursava a faculdade de Direito, o meu trabalho de conclusão de curso foi... A minha faculdade era uma faculdade estadual lá no interior do Mato Grosso do Sul, e não tinha rampa de acesso para cadeirantes. E o meu trabalho de conclusão de curso foi uma defesa desses direitos. Mas só porque eu era legal, porque eu ficava incomodado. E olhando para a Bíblia, o que eu carrego comigo de transformação, que eu posso de alguma maneira gerar transformação nesse lugar. Então, quando nós pensamos nesse propósito que todo filho de Deus carrega lá no seu trabalho, não é necessariamente você subir num banco e começar a pregar para as pessoas. É você, a partir daquilo que Deus te deu, gerar uma transformação positiva no seu trabalho. É ser excelente. Paulo vai dizer em Colossenses, tudo que estiver à mão para fazer, faze com excelência, faz o seu melhor, como para o Senhor e não para os homens. Então, lá no seu trabalho, ser um filho de Deus, ser um barbaracá, lá no seu trabalho, é gerar transformação. E eu tenho certeza que essa transformação que vai acontecer naquele lugar, vai revelar a glória de Deus, amém? Então, quando você for pontual no seu trabalho, quando você for excelente no seu trabalho, quando você pensar em soluções no seu trabalho, você estará gerando transformação naquele lugar, vivendo como um filho da bênção. E essa dinâmica de propósito é interessante porque ela é vivenciada a partir da nossa identidade, e não ao contrário. A minha identidade, ela revela esse propósito, ela faz com que eu comece a viver esse propósito. Conversava há um bom tempo atrás com um jovem, e essas conversas de, e se você ganhasse R$1 milhão, o que você faria? Já teve essa conversa? Não, eu largava tudo que eu estava fazendo e vivia a vida. Aí eu falei, ué, mas então você não está cumprindo o propósito que Deus te deu. Pense bem, se você tivesse todo o dinheiro que você quer, você largaria tudo que você está fazendo, talvez seja hora de reavaliar o que você está fazendo. O lugar onde você está. Talvez o propósito que você está ali não tenha a ver com a sua identidade. Porque se o propósito ele é fruto dessa minha identidade em Cristo Jesus, então eu vou cumprir esse propósito. Com alegria, independente se eu tenho R$1 milhão ou não. E essa identidade que revela esse propósito nos aponta um destino. Todo filho da bênção tem um destino. Nós vivemos com um destino. Romanos capítulo 8, versículo 29, vai dizer, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, vai dizer, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Nosso destino é sermos semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Como filhos da bênção agora, tendo a nossa identidade em Cristo Jesus, vivendo a identidade que está contida aqui nas Escrituras, vivendo o nosso propósito de gerar vida, de gerar transformação, nesse caminhar e nessa jornada, nós nos tornaremos semelhantes a Cristo Jesus. Semelhantes em Cristo. Como Paulo vai dizer em Coríntios, nós somos transformados à sua imagem. À medida que contemplamos ao Senhor, somos transformados à sua imagem. E sabemos que não somos dessa terra. Eu vi alguns jovens aí com a camiseta do Peregrinos. Nós somos peregrinos nessa terra. E esse nosso destino não se inicia apenas, ou não tem a sua finalidade única e final, quando nós aqui não mais estivermos. Começa hoje. A vivência desse destino começa hoje. Amém? Quando nós, então, em Cristo Jesus, somos transformados à sua imagem. Começa hoje. É por isso que um filho da bênção vive a sua identidade nas Escrituras. Conhece as Escrituras. Porque como eu serei transformado à imagem de Deus, como eu serei transformado à imagem de Cristo, se eu não conheço Cristo nas Escrituras? Se eu não conheço os atributos de Deus, se eu não conheço quem é o Senhor, esse Deus que é Criador. Por isso é essencial, queridos. Primeiro, que nós tenhamos a nossa identidade em Cristo. Para viver como um barbaracá, nós falamos muito isso com eles, para viver como um barbaracá, nós precisamos ter Cristo como Senhor da nossa vida. Nós precisamos decidir viver o nosso propósito de gerar vida e transformação. E veja, esse propósito está para além daquilo que o Senhor te deu na sua pessoalidade. Deus deu para cada um de nós dons e talentos. Sim ou não? Sim. E esses dons e talentos conversam com aquilo que nós viveremos a vida toda. Profissão, vocação. Mas, para além disso, Deus deu um propósito de gerar vida e transformação. Por isso, onde quer que você esteja, independente do seu trabalho, independente da carreira que você escolheu, gerar vida e transformação é o propósito de todo filho da bênção. E nessa jornada, nos tornarmos semelhantes ao Senhor. Você tem vivido como um filho da bênção? Eu quero reforçar para vocês, Bárbara Casa, porque vocês estão aqui que agora... Nós temos vivido como um filho da bênção, como um barbaracá, que a sua identidade não está mais atrelada às coisas que fazemos, não está mais atrelada aos nossos relacionamentos, porque é engraçado a gente rir de um jovem, de um adolescente que termina o namoro de 1 mês, mas é difícil a gente não idolatrar o nosso filho de 2 anos, de 18, não consigo deixar ele sair de casa. Eu preciso ficar aqui o tempo todo, afinal de contas. E aí eu transformo um cuidado em uma proteção exacerbada, e aquilo toma o meu coração. Não estou dizendo que nós não amaremos as nossas famílias, amém? Mas eu estou dizendo que há sim uma necessidade de avaliarmos onde nosso coração está. Eu me lembro de uma história, eu era adolescente, e eu tinha um amigo que se chamava Alex. E nós éramos os melhores amigos, ele morava na esquina da minha igreja, e ele era o único cristão da sua casa. E ele faleceu muito jovem, com 16 para 17 anos. Foi uma comoção. E eu me lembro que aqueles pais que viram o Alex transformado em Cristo Jesus, quiseram saber onde que aquele menino estava indo. O que ele estava fazendo nos finais de semana? Porque eles, apesar de morarem na esquina da igreja, não frequentavam a igreja.
O Alex, com a sua tenra idade, gerou vida e transformação naquela família. Porque ele decidiu viver em casa como um filho de Deus, como um filho da bênção, como um barbaracá. A família do Alex toda se converteu. E eu era mais novo que ele, eu pude testemunhar da semente que ele plantou como um adolescente, como um filho da bênção, os frutos naquela família. Será que nós temos vivido como um filho da bênção? Semeando a obediência a partir da nossa identidade, cumprindo o nosso propósito, vivendo esse destino de sermos transformados à imagem de Cristo?